Bora então, rapaziada, para as maiores notícias do futebol. Já deixa aquele like para ajudar o canal e bora lá! Bora então começar o vídeo de hoje com o Samuel Lino, que está sendo pretendido pela equipe do Benfica, hein? Pode pintar lá no time de José Mourinho. E quem está pedindo a contratação é o próprio José Mourinho, né? Que gosta muito do futebol do Samuel Lino. Na verdade, eles já tentaram levar o Samuel Lino naquela vez que ele estava vindo para o Flamengo, não conseguiram também. E aí o José Mourinho chegou, já houve uma conversa, uma tentativa de o Samuel voltar para lá, mas ainda não aconteceu, né? De voltar para a Europa, que eu me refiro. E agora pode acontecer realmente, né? O Flamengo pagou 22 milhões de euros pelo Samuel Lino. Se o Benfica chegar perto desse valor, pode acontecer. E após a partida negativa que teve o Arda Güler saindo reclamando da partida contra o Benfica do Real Madrid, que perderam de 4-2, ele parece que está decidido realmente a deixar a equipe do Real Madrid. A gente sabe que o Arsenal fez oferta, mas a Inter de Milão é o clube que mais se aproxima de uma possível contratação agora do jogador, né? O Inter de Milão, inclusive, já andou fazendo ofertas ao Real Madrid e agora, sabendo de tudo isso que está acontecendo, na Espanha se intensifica uma possível saída do Arda Güler, que é um baita de um craque. Se o Real Madrid perder esse garoto, começa a perder muitos jogadores bons, né? Já perdeu o Endrick, que não botaram para jogar, e esse daí, com certeza, para o futuro vai fazer uma grande falta no Madrid. Bora dar uma olhada então como ficou o chaveamento. A sorteio da Champions League foi hoje, tivemos aí os potes, as aberturas para saber quem vai enfrentar quem, e teve partida que aconteceu agora e vai acontecer de novo, como o caso do Real Madrid, que vai pegar o Benfica, né? Já que outros clubes passaram direto para a oitava de final. Agora a gente tem os confrontos aí dos clubes, principais times. A gente tem aí o Real pegando o Benfica, o Borussia, o Atalanta, né? Jogos bons. O PSG pegando o Mônaco no clássico aí lá da França, né? E o Newcastle, jogo fraco, o Atlético também e o Inter também, né? E agora há pouco foi divulgado aí que Michael rescindiu o contrato com a equipe do Flamengo. Não é mais jogador rubro-negro, tá livre no mercado, né? Então quem quiser levar o Michael não vai pagar nada. Prontifica, um clube árabe que aceita pagar aí o salário astronômico do Michael, que é as bagatelas aí que a gente não entende, né? Como que ganham tanto esse tipo de jogador que não é craque, né? Joga muito bem, lógico, a gente conhece o Michael, mas não é pra tudo isso. E a Arábia Saudita paga valores absurdos, né? Que é o Al-Lula lá da Arábia, tá disposto então a levar o Michael e pagar o que ele quiser. Vamos ver se vai levar. Ele rescindiu porque já tá saindo mesmo e deve voltar pro Oriente Médio. O Michael, o robozinho Michael. E quem vai vazar da Arábia Saudita, saindo do Al-Ittihad, é o Karim Benzema. Ele divulgou nas redes sociais que o que fizeram com ele foi realmente humilhante. Ele se sentiu totalmente desprezado pela equipe. Eles ofereceram uma renovação contratual com 0 salários. Ainda foi questão de colocar assim 0 euros na renovação, pagando apenas os direitos de imagem do atleta. Ele se sentiu humilhado, desprezado e não gostou nada disso. Já avisou a gente que não joga mais no time, tá saindo e ele vai voltar para a Europa com certeza. É uma tendência, né? A gente vai falar disso nos próximos capítulos dessa novela Benzema, hein? E o Unai Emery pode ser o técnico do Real Madrid, o plano B dos madrilenhos tá aí. Ele que é técnico atualmente do Aston Villa, faz uma excelente campanha na Premier League, vamos ser sinceros. Com um time que não é tudo isso, ele consegue botar pra jogar e já vem aí desde a temporada passada muito bem com o Aston Villa. A gente lembra, ele chegou a treinar o PSG, né? A gente conhece bem o técnico, na época até do Neymar. E agora ele pode pintar no lugar do Arbeloa, caso o Real Madrid não consiga a contratação de Klopp, nem Zidane, nem um grande nome do mercado, que é o que o Florentino Pérez quer trazer para a próxima temporada. Aparece então, o técnico do Aston Villa tá muito, mas muito em alta, hein? Bora dar uma olhada então na UEFA Europa League, onde os brasileiros voltaram a brilhar, vamos falar deles. Tivemos 2 aí que jogaram muito bem. O Antony voltou a marcar pela equipe do Betis, né? Na vitória
2-1, um baita de um golaço, né? Ele que na última partida saiu reclamando, xingando, falando mal, né? Dessa vez jogou muito bem, meteu assistência e deu gol, né? Deu gol mesmo, golaço. E também tivemos aí o brasileiro Igor Jesus marcando 2 gols na vitória do North Forest também, 4-0, goleada, desencantou, vem jogando bem também na equipe, né? Marcando bonitos gols, e esse aí foi uma baita de uma patada, tá aí, ó. E para surpresa de muitos, Mano Menezes foi apresentado na seleção peruana, né? É oficial, vestiu camisa, deu coletiva de imprensa e foi questionado sobre o Neymar e o que ele fez. Detonou o Neymar falando das dancinhas. Dá uma olhada. No Sul-Americano de 2011, acompanhando a seleção sub-20 brasileira, e depois desse Sul-Americano que o Brasil se sagrou campeão, 6 meses depois tínhamos 6 ou 7 jogadores dessa seleção sub-20 na seleção principal. A reformulação foi tão significativa que ainda temos jogadores que vão jogar a próxima Copa e que surgiram nesse Mundial em 2011. Temos Danilo, que está em Flamengo, temos Alexandre, temos Casimiro. Se Neymar aguentar um pouco mais as pernas e parar de dançar um pouco, provavelmente teremos, ainda temos chance de tê-los. E outro que está sendo detonado é o Rodrigo, né? Ele foi expulso na partida do Real Madrid contra o Benfica, saiu falando, brigando, se desentendendo com todo mundo, falando mal da arbitragem, inclusive. Pode ser punido pela UEFA por ter falado mal da arbitragem. Ele falou isso pós-jogo, falou também nas redes sociais, não gostou nada do que vem acontecendo e ele foi detonado pela mídia espanhola, que agora o Real Madrid, né, lógico, precisa do Rodrigo, não jogou bem também, o Vini também não jogou nessa derrota da equipe do Madrid, os dois foram muito criticados, especialmente o Rodrigo por ter sido expulso, e o Rodrigo na última partida também já tinha sido um pouco criticado e agora é um pouco mais pesado as críticas. Rodrigo que já pediu para ser negociado no Real Madrid, inclusive nós temos Arsenal, Chelsea, Manchester City, vários times interessados. Eu acho que é o momento do Rodrigo dar adeus também. Talvez ele e o Vini chegaram aí num ponto final na equipe do Madrid, né? Bora falar do holandês Memphis Depay, que tem oferta aí da Arábia Saudita, né? Vários clubes do Oriente Médio estão querendo a contratação dele. E o Corinthians, né, deve cerca de 30 milhões ao Memphis Depay e não pagou o jogador. Hoje, né, era dia de pagamento do Depay e acabou não pagando a parcela e agora tenta parcelar de novo os atrasados. E o Depay tá ameaçando o clube de sair. Ele já tem oferta, então teve uma oferta do Liverpool, que a gente sabe também, ofereceram um alto salário para ele preferiu continuar no Corinthians. A oferta talvez já cessou, mas essas da Arábia Saudita continuam. Do Liverpool talvez ele vai se arrepender agora de não ter aceitado, porque o Corinthians não tá pagando, e ele vai jogar agora a final da Supercopa aqui no Brasil contra o Flamengo, e depois não se sabe o que vai acontecer com o Memphis Depay, se ele fica ou se ele sai do Corinthians, porque o Corinthians não paga o cara, é lógico que ele tem direito de reclamar e também de querer sair. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos passos também dessa novela Depay, que não acaba, hein? Vamos ver o que vai acontecer com o Timão. Se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal GoFoot e deixar aquele like para ajudar o canal, hein, rapaziada? Comenta também e compartilha. Até o próximo vídeo.